Falar hoje sobre isso, sabe? O povo de Deus, ele não pode ser medroso. Diga, eu não posso ser medroso. Abra comigo em segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Escute, vamos imaginar aqui para você entender que nós tudo aqui somos leprosos. Há 3.000 anos atrás. Nós vivíamos numa cidade separada, nós não tínhamos contato com os nossos familiares, ninguém queria chegar perto da gente, não tinha cura. E para piorar, uma pessoa com lepra, ela era considerada uma pessoa maldita, ou seja, amaldiçoada por Deus. Aí tem uma crise de governo, de guerra. O que acontece? Um grupo desse monte estava num lugar escondido. Mas por que eles estavam escondidos? Porque eles não poderiam aparecer aonde eles estavam. E por que eles não poderiam aparecer aonde eles estavam? Porque em qualquer lugar que eles aparecessem, qualquer grupo, qualquer pessoa ali, país, cidade, iria matá-los. Mas não é por maldade, é porque ele poderia transmitir a lepra. Esses 4 estão olhando uma cidade agora que ela estava sitiada, ela estava sob um ataque. E esse ataque, vou te explicar depois ali, um dos ataques foi impedir que eles conseguissem alimento. E automaticamente, sem alimento, vai enfraquecer. Por isso vocês estão falando. A gente vai morrer de fome se ficar aqui e vai morrer de fome se ir lá também. Aí um deles diz assim, mas espera aí. Se a gente ficar parado aqui, a gente vai morrer. Combinado? Combinado. Se nós formos lá e a gente conseguir pelo menos comida, alguém mandar a gente embora, na pior das hipóteses, eles vão matar a gente também. Então morrer não era uma opção, morrer era uma realidade. Diga, morrer era uma realidade. A primeira coisa que eu quero falar com você é que tem horas na vida da gente que não tem a ver com as possibilidades para a gente praticar a fé. Tem a ver com a falta da possibilidade para a gente praticar a fé. E a falta da possibilidade é normal na vida do crente. Eu, por exemplo, nós começamos esse ministério sem as possibilidades. Eu comecei um negócio agora, exatamente há um mês, sem algumas possibilidades. Mas o que me impulsionou? É claro que foi a minha fé, é claro que foi pedir para Deus sinais, mas é claro que também foi a ousadia. Porque eu não tenho garantia, eu não tenho documento, eu não tenho nada palpável para me garantir o sucesso por um passo de fé ou por um passo de ousadia. Não existe isso. Quando você entregou sua vida a Cristo, você é sustentado pela sua fé, que se você morrer em Cristo Jesus, a sua vida eterna será com Ele. Amém? Mas morrer para nós é um destino certo. Sim ou não? Sim ou não? É certo, todo mundo vai morrer. Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu, gente. Ou Lázaro está aqui em Cruzeiro? Acho que não, né? O filho da viúva lá, ressuscitou. Mas eu acho que ele morreu. Sim ou não? Aquela menina que morreu, a Talita Cume, levanta e anda.
Eu acho que ela morreu também, sim ou não? Então morrer. A questão é que o ousado é aquele que tem uma fé sobrenatural que o impulsiona. Esses leprosos, eu não vou entrar nessa linha, mas ele tem muito a ver com a gente. A gente não tinha chance nenhuma em Deus, éramos excluídos. Mas Deus foi lá e nos resgatou, nos libertou, quebrou as amarras, e hoje nós temos acesso ao Pai, amém? Isso foi por fé. Isso não foi por um filme que a gente assistiu que garantiu alguma coisa ou um documento assinado. Isso foi por fé. Então, o povo de Deus, você jovem, você adulto, você idoso, você não pode perder a ousadia em fazer algumas coisas. Quando a gente fala assim, você que não sonha mais, você já morreu. Isso não é para ser ofensivo. É porque não importa a sua idade, sempre você deve sonhar com alguma coisa. Você pode ter a idade que for. Algumas coisas, é claro que é utópico você querer sonhar. Mas você viver uma vida que você não sonha, que você não tem um alvo, que você não almeja alguma coisa, essa vida é muito sem graça. Pode ser comprar uma televisão do seu sonho, não importa. Eu vi uma televisão esses dias, eu estava olhando ela 85 polegadas. Aí eu falei, puxa vida, eu vou comprar essa televisão. Aí eu vi uma matéria que, de acordo com o tamanho da sua sala, é que você tem que comprar o tamanho da sua televisão. Eu achei até interessante, porque tem um negócio. Eu até falei, então não tem nada a ver. Mas esses dias eu pensei, mas peraí. Quer dizer que agora estipularam um padrão para o tamanho da televisão. Eu quero saber se não vai ficar bom ou não ficar bom. Mas um dia eu ponho ela grandona lá, realmente não ficou bom. Eu vou levar ela para outro lugar. Mas o que eu quero dizer para você, diga para quem está ao teu lado, você sonha. Então você tem que ser ousado. Não, olha só, não quero que ninguém fique chateado comigo, mas aqui é o tanque cheio, amém, amado? Inclusive, quando acabar essa série, que são 7 semanas, a gente já definiu aqui que o nome desse culto de quarta-feira, que era Quartas de Fé e tal, ele vai chamar Tanque Cheio. Para quarta-feira você vir e encher o tanque. Quem está aqui comigo? Então você não tem desculpa chegar na reserva aí, não. Você chega na quarta-feira, pelo menos aqui você vai falar assim, pode completar o tanque. No posto de gasolina eu sei que você geme quando fala isso. Né? Pode completar. Não, aí eu não sei que for R$8 para completar. Aí você vai completar. Mas para isso aí, mas volta aqui. A gente precisa ser mais ousado. Muitas coisas na minha vida não aconteceram por falta de ousadia. E eu vou te falar algumas coisas que tiram a ousadia da gente. Mas eu vou te falar algumas coisas que impõem a ousadia para a gente. Agora escute, voltando para esses 4 leprosos. Eles tiveram que tomar uma decisão. O que é que nós vamos fazer diante das possibilidades? A fé, a ousadia, ela não é uma burrice na vida da gente. Não é uma coisa de maluco. Não é uma coisa de desequilibrado. Pelo contrário, é uma coisa de gente centrada, focada, mas focada em Deus, na palavra e no que Deus te falou. Então, essa ousadia, olha o que é. Ousadia é o ato de ser ousado e, por definição, fazer algo com coragem, arriscando. Diga, fazer algo com coragem, arriscando. Olha para Pedro. Senhor, és tu mesmo? Se tu és, manda eu ir ter convosco. Ele falou, sou, então venha. Jesus agora está lá de braço cruzado, esperando ele decidir. Ele não teve que ter uma coragem, ele não teve que ter uma ousadia para sair, sim ou não? Sim ou não? Ele teve que ter. Agora escute, algumas vezes a gente ouve assim, os outros não saíram, os outros não saíram. Eu tenho um negócio para dizer para você, os outros não receberam a palavra. Por isso que você não pode ver alguém fazendo alguma coisa e você tem que ter uma palavra. Dá para ouvir um amém agora, mais ou menos ou não? Porque senão você sai daqui copiando e colando. Não, isso não é ousadia. E você tem que ter um cuidado com a inspiração, porque a inspiração pode ser inveja. Está aqui ou não? Você tem que ter cuidado com isso. Você ser inspirado é muito diferente de ter inveja. Mas cuidado, que a linha é fina. A linha é fina. Não é porque alguém foi lá e colocou uma tenda num terreno, que eu vou lá e vou colocar uma tenda no terreno. Não é porque alguém foi lá e fez uma loucura
E eu vou lá e vou fazer essa loucura. Eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que receber uma palavra. Agora o segredo está aqui. Às vezes Deus tem falado. Mas por ser um negócio fora do padrão, fora da curva, a gente acaba deixando de receber aquilo. Deixa eu te explicar um exemplo prático agora. Quando eu terminei o livro, eu fiz um desafio aqui para a gente lançar o livro. Sim ou não? Vocês sabem, algumas pessoas participaram. Só que veja só, ficou muito longe do valor que eu precisava. Muito longe. Aí precisava no cartão em 10 vezes. O limite era muito grande. Ia me comprometer. Falei, não tem jeito. Aí eu consegui fazer em 5 vezes no cheque. Falei, caramba, mas cheque é complicado. Se cai o cheque, sem dinheiro, volta o cheque. Então, eu fiz a conta, falei, eu não tenho como fazer o livro. Ponto. Não tem como fazer o livro. O dinheiro que os irmãos deram já estava lá direto na editora mesmo. Eu falei para ela, falei, olha, agora para mim vai ficar um pouco difícil. Ela falou, ó, mas o que você já mandou de dinheiro, dá para a gente ir adiantando o livro. Eu falei, então vamos adiantar o livro dentro do valor que já foi mandado o dinheiro. E fomos ali. E conforme foi fazendo o livro, aquilo ali foi me gerando uma fé. Aquilo ali foi me gerando um negócio diferente, que eu sei que aquele negócio ali estava diferente. E aquilo foi me gerando uma fé. E aquilo ali foi me gerando uma fé. Mas teve um dia que eu olhei para a realidade estava do mesmo jeito de quando eu fiz. Ou seja, eu não tinha o recurso, ninguém mais comprou o livro por antecipação. Eu falei com 1 ou 2 para tentar ajudar, nem me deram resposta. Eu até fiquei bravo, confesso, mas é um testemunho que eu vou te dar. Falei com 2 pessoas, você não quer me ajudar? Nem deram resposta para mim. E de repente, o livro ficou pronto. Falei, me dá 30 dias aí, na primeira, e pode mandar rodar essa porcaria aí, e eu estou mandando uns cheques para você aí. Aí foi até o Gilson que levou no correio. Acho que foi você, né? Pode mandar. Irmão, não faça isso. Eu mandei 5 cheques. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Agora escute. Mandei o cheque, terminando o livro. O pastor Jorge me convida para pregar. Eu vou pregar no dia 24. O cheque era para o dia 26. O que eu vendo de livro, o que eu recebo de oferta, deu 2 cheques pagos. Testemunho. Fazia anos, eu tive que pegar a pacoteira de dinheiro e ir no banco, lá em Belo Horizonte. Falei, ó, rapidinho, põe aí que já tem um bichão vindo aí, já deve estar chegando ali, pé de contagem já, vai rapidinho aí, rapidinho aí. Eu estou mandando você fazer isso? Não, estou te dando um testemunho que tem coisas que Deus fala com você, faz. Porque Deus não vai abrir o mar sem a gente dar o primeiro passo. Sabe aquela porta de correr, de aeroporto, algumas lojas têm, que tem sensor? Sabe aquelas portas? Se aquela porta está ali onde está o computador, e eu estou aqui, eu posso morrer de orar para ela abrir, cara. Ela não vai abrir. Eu posso jejuar 40 dias e 40 noites, nem água beber. Ela não vai abrir. Por que que ela não vai abrir? Porque ela tem um sensor que vai abrir somente na hora que eu chegar na frente dela. Gente, abra a mão aí, abra a mão. Eu profetizo em nome de Jesus, tem portas abertas para você, mas que da onde você está, elas estão fechadas, mas pela fé, pela ousadia vai. Enquanto todo mundo disser, mas a porta está fechada, falou, não preciso que ela abra agora, a hora que você der o passo, 1 metro dela, ela vai abrir e você vai entrar. Mas tem que ser ousado. E eles foram ousados. A crise naquele dia era tão grande, que eu vou te mostrar um negócio que você vai assustar. 2 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui.
6, versículo 25. Olha o nível de crise que estava naquele período. Segundo Reis, capítulo... Olha lá. O cerco durou tanto dos inimigos, que tamanha fome, que uma cabeça de jumento... Ô, gente, uma cabeça de jumento, tem o que para a gente comer ali? Mas uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata. E o quê? O que está escrito ali? Lê para mim. Uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. É uma doideira, irmão, mas eu vim aqui provocar a ousadia em Deus, amém? Quanto pior, melhor. Quanto pior vai ser melhor. Porque o pior não tem a ver com Deus, não, irmão. Deus não está preocupado. Falei, caramba, está uma crise lá complicada. Não. Não tem essa. Jesus demorou 4 dias para ir lá ver Lázaro. Se ele vai no primeiro dia, Jesus tinha curado ele da enfermidade. Mas no quarto, que já tinha 3 dias que ele estava enterrado, Jesus ia trazer ele de volta à vida. Ou seja, quanto pior, melhor. Tem coisas na minha e na sua vida, não estou falando todas, mas você pode ficar tranquilo. Está ruim para a gente, mas está no controle de Deus para a porta se abrir. Pode ter certeza. Está ruim? Tá. Está ruim? Tá. Escute, preste atenção, quem está pegando isso aí? Quem está ousado já aqui? Senão você fica ali, você vem na igreja, volta, vem na igreja, volta, vem na igreja, recebe uma palavra, você sai cheio de fé no domingo, na quarta, mas na quinta de manhã. Quem aqui já saiu cheio de fé e no outro dia estava cheio de medo? Levanta a mão, eu vou levantar a minha mão. A gente sai cheio, não, porque Deus falou comigo agora. Amanhã, não, porque Deus falou comigo. Aí alguma coisa não deu certo. Aí você murcha. Irmão, não murche. Porque aquilo que Deus falou e que te animou, mesmo com medo você vai. Porque vai dar certo no nome de Jesus. Porque Deus não muda porque você ficou com medo. Você que muda porque ficou com medo. Não, Deus falou, está certo. Ele está lá do outro lado da porta lá, ó. Quando você está lá no lado de lá, você não vai ver ele. Você vai ter que vir andando. E você vai vindo andando, e você tem que se lembrar que vai ter alguém falando, essa porta não vai abrir não, hein? Essa porta não vai abrir não. A pastora hoje me mandou um vídeo, eu falei assim, já vai entrar na mensagem. De um cara que tinha uma sorveteria, o negócio não estava indo, não estava indo, não estava indo, não estava indo, não estava indo. E ele tentava vender, não estava indo, não estava indo, não estava indo. E aí ele foi num culto e a pastora falou, jogue as redes do outro lado. Isso que a gente fala, mas ele na hora veio uma fé nele, e viu uma visão nele, que ele estava tentando vender. Ele chegou e deu 10.000 picolés na cidade. Doideira, sim ou não? Sim ou não? Doideira, ué. Eu estou precisando vender. Ele chegou, chamou a filha dele, falei, arruma um monte de amiga, e vocês vão distribuir 10.000 picolé aqui na cidade. Distribuíram 10.000 picolé na cidade. 2 dias depois, eles estavam acostumados a vender R$2.000 por dia. Eu fiquei tão doido que eu mandei uma mensagem para ele. R$2.000 por dia. 2 dias depois, eles venderam R$60.000 num dia. Por quê? Porque eles acreditaram naquilo que Deus falou. E a gente muitas vezes está esperando Deus fazer. Eu vim avisar vocês aqui, meus amados. Deus não vai fazer. Deus já fez, mas você só vai saber se der um passo de fé. Eu mandei até uma mensagem. Oi. Chama Esquimó. Eu estou até querendo trazer essa franquia para cá. Vender esse picolé aqui, mas não vou dar 10.000 picolé não. Posso dar uns 100 aqui dentro. Apesar que nós já demos 250 picolé aqui dentro, hein? Olha aí, ó. Gente, toca aqui. Vem cá, eu vou ligar pro cara. Toca aqui, pastor Jefferson. Já vou na hora. Então a gente não sabe o que Deus vai fazer. Mas sabe por que a gente não é ousado? Número 1, medo de fracassar. E se der errado? Eu não sei você. Eu não servia para as coisas darem errado. Eu não servia.
Eu não servia. Falar para você, eu não servia para dar errado. Quando as coisas deram errado para mim, eu vi que com medo ou sem medo, eu vou deixar de fazer pelo medo de fracassar. Então tem coisas na sua vida que você não vai fazer porque você tem medo de fracassar. Eu sinto muito. Você precisa virar uma chave na sua vida. Eu não estou dizendo para você sair daqui, pegar a minha palavra, distorcer e fazer uma besteira. Mas se essa besteira Deus está dizendo para você, faça. Olha o que o homem fez. Eu estou tentando vender, não dá para vender. Então eu vou jogar do outro lado. Eu vou dar picolé. Ele sentiu essa fé. E ele dá uma entrevista dizendo assim, eu não sou um bom gestor. Eu não sou um bom empresário. Eu sei que eu não sou. Eu sei que é de Deus. Mas eu fui um bom ouvinte. Olha que... Mas eu sou um bom ouvinte. E eu ouvi Deus mandar eu jogar a rede do outro lado. A rede do outro lado, eu estou vendendo, não está dando certo. Então eu vou dar picolé. O que será que Deus está falando com você aqui na igreja? Pode ser uma oferta. Você é ruim para dar oferta. Pode ser entregar seu dízimo. Você é ruim, você não consegue vencer isso. Tem pedindo a prosperidade de vir. Talvez você está precisando orar por um enfermo, mas você acha que se você orar e não for curado, talvez você está precisando se envolver na liderança. Deus está chamando você para um ministério pastoral. Não, mas eu não quero esses problemas dos outros trair, dos outros pisar na bola, dos outros deixar. Eu não quero isso. Cara, não tem nada a ver isso. Qualquer lugar tem luta. No direito tem luta, na fábrica tem luta. O Elcio acabou de me falar lá na fábrica, um cara falou assim, você sabia que o fulano de tal não gosta de você? Mas por quê? O que eu fiz? Não fez nada, ele não gosta de você. Ele falou, eu sinto muito. Eu não quero nem saber, porque eu já gosto dele de si mesmo. E é bom mesmo, é. É bom mesmo. Por quê? Porque você não consegue. Abre a sua mão aí, abre. Eu quero em nome de Jesus. Sabe por quê? Uma igreja ousada, ela provoca fé nas pessoas, ela fala do amor de Deus. Uma igreja covarde, ela só frequenta culto. Ela não impulsiona nada, ela não influencia nada. Ela fica ali, ó, porque tudo ela tem medo de fracassar. Abre as suas mãos aí. Essa semana, conforme você convidar pessoas, elas vão vir no culto domingo. Mas tem que ser ousado. Ah, eu não vou chamar fulano porque fulano não vem. Esse primeiro que você pensou é o que você vai mandar uma mensagem para ele. Olha aqui, eu estava aqui orando e tal, domingo agora, 18 horas, está um convite feito. É para aquele que você não acredita que vem, só para Deus mostrar para você, seja ousado que eu vou abrir a porta que eu estou colocando. Faz isso. Faz isso. Sabe uma outra coisa que para a gente é o medo do que vão falar. O medo do que vão falar, e eu falo isso assim com muita propriedade. A gente tem que ter um cuidado, a gente não pode ser alienado ao que as pessoas estão falando. Mas a gente não pode ter medo do que vão falar. E aqui eu preciso inspirar você. Algumas decisões erradas a gente toma por aquilo que vão pensar da gente. Olha, eu vou te falar um negócio assim assustador. Assustador. Todo sucesso, eu estou falando quanto? Todo sucesso. Existem momentos que você vai tomar decisões desagradáveis a muitas pessoas e muitas vezes aos mais próximos de você. O sucesso vai te exigir isso. Você, por exemplo, não vai conseguir ter sucesso não querendo desagradar em alguns momentos. E eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi, a duras penas, a desagradar qualquer pessoa, de qualquer nível, pelas portas que Deus estiver me abrindo. Sabe por quê? Porque eu já tentei o contrário. Eu já tentei o contrário. E eu vou dar um testemunho aqui. Há muitos anos atrás, eu chego em casa com vários livros vendidos, uma boa oferta, porque eu fiquei uns 4 dias fora. E o meu filho disse assim para mim, ô pai, você não para em casa? Aquela frase, ela me soou diferente. Ela me soou diferente. E eu fiquei assim, caramba.
Fiquei com esse negócio. Estou te falando aqui em Cristo Jesus. Daquele dia em diante, eu comecei a ter uma visão diferente de sair muito. Aí um dia, um amigo meu, ele me manda um artigo de um pastor muito conhecido. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Ele me manda um artigo de um pastor muito conhecido, dizendo que ele chegou em casa, foi tomar um banho e foi trocar de mala, porque ele estava indo viajar novamente para pregar. O filho dele chegou e começou a falar exatamente assim com ele. Meu amigo não está sabendo de nada. E ele começou ali. Ô pai, mas você vai viajar de novo? E ele foi ouvindo aquilo, e ele foi tirando as malas da roupa. Ele foi tirando as malas da roupa. E esse testemunho do pastor. E eu fui tirando as malas da roupa. E quando eu comecei e tirei a última peça de roupa da mala, Deus falou com ele: você vai ter que escolher. O seu filho, nesse momento, entender para o que eu estou lhe chamando, ou nesse momento, o seu filho vai impedir o que eu quero fazer na sua vida. Não parece uma doideira? Seja sincero. E ele falou que ele ia colocando a roupa de volta, contando para o filho dele: meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você. O pai, ele não está passeando. Do mesmo jeito que fulano está trabalhando, seu pai está trabalhando. Só que tem um detalhe: seu pai está levando vidas a Cristo, seu pai está empoderando o reino de Deus, seu pai está não sei o quê. Então, o seu pai é presente e enchendo a mala de novo. Mas o seu pai tem um chamado. E você, como meu filho, vai ter que entender que eu preciso cumprir o meu chamado. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas conforme Ele for desenvolvendo o que Ele tem na sua vida, você vai ter que cumprir o chamado de Deus. Então, semana que vem o papai está de volta e o papai vai ficar 3 dias em casa. Mas agora o papai tem que ir. Eu li aquilo, eu pedi perdão a Deus. Nunca falei isso para minha mulher. Eu pedi perdão a Deus. Falei: Deus, o Senhor me perdoe. E eu não pedi perdão na época, não. Eu estou falando há poucos tempo atrás. Falei: Deus, o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe. Porque tem coisas que a gente não percebe e que pode roubar a nossa ousadia. Uma palavra simples. Eu não sei do que... Eu não vou colocar nenhuma conotação no que o meu filho falou. Eu sempre fui presente, minha esposa está aqui. Mas aquele dia aquela palavra entrou diferente no meu coração. Abre as suas mãos assim, abre. Tem hora que a sua ousadia vai exigir de você arrumar suas malas. Mesmo com alguém falando que você não está parando em casa. Eu sinto te dizer isso. Eu sinto te dizer isso, mas eu estou debaixo de uma unção para dizer para alguns aqui. Por quê? Porque isso não tem a ver com abandono. Isso não tem a ver com negligência. Isso simplesmente tem a ver com você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E muitas vezes, não vai distorcer minha palavra largando família e vem falar: o apóstolo falou. Não. Eu estou só dizendo para você que eu ali naquele momento, faltou sabedoria para lidar com aquilo lá. Talvez algumas coisas foram retardadas, não sei. Talvez algumas coisas foram poupadas, não sei. Eu não estou aqui para buscar essa resposta. Eu estou aqui para dizer para você essa metáfora da mala. Cuidado em estar desarrumando as malas do que Deus quer fazer na tua vida, porque alguma coisa pode estar te travando. Abre as suas mãos aí, abre. Eu profetizo em nome de Jesus discernimento para aquilo que faz sentido para você, daquilo que não faz sentido para Deus. Discernimento na tua vida. Que você seja ousado, mas discernindo aquilo que Deus quer que você faça no nome de Jesus.
são coisas que Deus vai manifestando na vida da gente. Olha só esse texto aqui, a gente conhece muito ele, mas é importante ler nessa hora aí. Medo do que vão falar. Zacarias 4:8. Todos conhecem uma frase, mas muitas vezes o contexto não. Zacarias 4:8. Diz assim: Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Escute aqui. Todo mundo conhece essa frase: não despreze o início das pequenas coisas. Quem conhece essa frase? Mas sabe qual é o contexto? É que não é quem está fazendo que está desprezando. Eu sempre li esse texto, já faz tempo já que eu aprendi, mas no início eu li esse texto achando que é quem está começando alguma coisa e está desprezando o início das pequenas coisas. Não. Esse texto é que quem está começando está sendo desprezado pelo início que ele tem das pessoas que estão falando ao seu redor. Você não vai conseguir isso. É isso, desse jeito que você está pensando, mas Deus deu uma palavra. O Zorobabel que está começando é o mesmo Zorobabel que vai terminar. E sabe qual que é a amplitude disso daqui? Pois aqueles. A mesma boca que desprezou a palavra do Senhor na vida de Zorobabel foi a mesma boca que depois se alegrou e bateu palma para ele. Eu quero declarar sobre a sua vida: tem bocas que não acreditaram em você e que vão dizer, vai até levantar aquela plaquinha no futebol: eu já sabia nada, te desprezou, mas a palavra de Deus falou mais alto do que quem te desprezou. Falou mais alto. A palavra de Deus falou mais alto. Então põe a mão no teu coração agora, para encher o tanque mesmo. Diga: Senhor Jesus, enche o meu tanque de fé e ousadia, no nome de Jesus. Dá um brado de vitória aí então, aí ó. E... sabe a terceira coisa que trava muita gente? O medo de fugir do padrão. Às vezes você olha o que Deus está fazendo na vida de alguém e fala assim: por que Deus não fez isso na minha vida? Eu estou aqui há 5 anos, ele chegou tem 2 anos aqui. Então está fugindo o padrão, mas sempre vai fugir o padrão. Como é que você entende uma pessoa ser pastor de uma igreja? Ele foi discipulado, ele foi treinado, ele estudou, alguém o enviou e ele agora é pastor. No mínimo é isso aqui. No mínimo. No mínimo. Aí chega o Paulo Henrique, que não estudou, que não foi treinado, que não teve experiência, começa a falar de Jesus e é pastor. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? Eu não consigo explicar. Só tem uma coisa: Deus quebra padrões e tem coisas na sua vida que Ele vai quebrar o padrão, mas Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas você tem que estar cheio de fé. Você não consegue fazer assim. Não, se o senhor fizer, eu faço. Não é assim. É você fazer porque Ele já fez. Diga: Deus já fez. Diga: Deus já fez. Diga: Deus já fez. O sensor já foi feito, Deus já fez. Olha, o sensor está sob a voz de Deus. A hora que ele tiver a 50 centímetros daqui, você abre. Enquanto ele tiver 50 metros, não abra. Porque se abrir, ele vai vir porque está aberto. Mas se ele vier porque está fechado, aí vai poder abrir. Que doideira, sim ou não? Quem perder, ganha. Quem ganhar, perde. Olha o que Jesus fala. Quem perder, ganha. Quem ganhar, perde. Como é que você vai entender uma lógica dessa? Quem é fiel no pouco é que vai ser colocado sobre o muito. E quem não é fiel sobre o muito, até o pouco que tem
vai ser tirado. Como é que é um negócio desse no reino de Deus? Não é você que me amou, foi eu que te amei primeiro. Poxa, mas se a gente sabe quem é Deus, a gente não amaria Ele primeiro? Agora, como é que você me explica? Ele sabendo quem a gente é, Ele ama primeiro. Doideira. Doideira. Não, não é doideira. É que Deus não tem padrão. Deus tem princípios, mas Ele não tem padrão. Para um cego Ele fala, então veja. Para outro Ele faz um lodo, passa no olho e fala, vai tomar banho. Por quê? Porque Deus não tem padrão. Mas uma coisa eu te garanto. Ele sabe que você precisa. Faz do jeito dele, que você vai voltar a enxergar. Acabou. Acabou. Não adianta. Agora, não, faz comigo. Não, faz comigo não, irmão. Faz comigo assim não tem nada de faz comigo não. Então, fugir do padrão. Eu escrevi aqui, vamos ver se Jesus foge do padrão. Vamos ver. Ele cura no sábado. Ele convoca obreiros para o seu ministério fora da igreja. Ele toca em morto. Ele toca em leproso. E quando não tem mais nada para fazer de contrário, ele conversa com a mulher samaritana sozinha, em plena luz do dia, para que todos vejam. Mas qual que é o segredo de quem está sendo um instrumento de quebrar padrão? Está aqui, ó, João 4,34. Quebrar padrão não é sair fazendo besteira, não. É fazer isso aqui, ó, João 4,34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir as suas obras. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, você não vai quebrar um padrão pelo seu prazer, você vai quebrar um padrão porque a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade daquele que te enviou. Eu quebrei um padrão, quebro até hoje e vou quebrar a vida inteira em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus se move, mas é porque eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. Se você fizer a vontade daquele que te enviou, se ele falar para você, jogue a rede direito, jogue a rede do lado esquerdo, jogue a rede para cima, você pode jogar, porque ele sabe o que fala e sabe o que faz. Agora, se você ficar falando, mas por que comigo é diferente? Eu tenho uma resposta. Você quer ouvir ou não? Diga assim, por que comigo é diferente? Porque você é único. Não existe nenhuma empresa que faça algo único. Pode ser feito à mão, eles fazem vários. Deus nos fez únicos. Fala para quem está ao teu lado, você é exclusivo de Jesus. Por isso que não tem um manual para a gente, individual, tem um manual coletivo, que é a palavra de Deus, porque a gente é único. Cada um sente de um jeito, cada um mora numa casa, cada um tem um contexto, cada um foi criado de um jeito. Mas quando a palavra de Deus é alinhada, aí acaba todas essas diferenças e nós entramos no alinhamento com Deus. Quem quer entrar no alinhamento com Deus aí? Ótimo. Então escute isso aqui, ó. 2 Reis 7,5. Você quer entrar no alinhamento com Deus? Então 2 Reis 7,5. Ao anoitecer, eles foram, diga, eles foram. Não, mais forte, eles foram. Pare aí, deixa no texto. Sério, quem tem vontade de juntar dinheiro aí? Quem tem vontade de montar um negócio? Sério, quem tem vontade de montar um negócio? Quem tem vontade de emagrecer? Isso é conversa para boi dormir, irmão. A minha avó falecida já dizia assim, vontade é um negócio que dá e passa. Vontade é um negócio que dá e passa. O que faz a diferença na gente é se a gente foi. Eles foram. Diga, eles foram. Não adianta você ficar com essa carinha de choro para mim, não. Você estava alegre, agora já ficar com carinha de choro. Tem que ir, irmão. Essa palavra aqui não é para você ficar falando assim, nossa, que palavra maravilhosa. Essa palavra é para você pegar, vesti-la e ir, mas não agora que o culto não acabou. Amém, amado? Eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Diga, não havia ninguém ali. Diga, não havia ninguém ali. Mas eles foram. Diga, não havia ninguém ali. Mas eles foram.
Mas o que eles falaram lá atrás? Mas e se a gente chegar lá e eles nos matarem? Cara, Deus falou isso forte comigo semana passada. A gente cria uns personagens na cabeça da gente. E Deus já eliminou ele da vida da gente. Obrigado pelo da pastora. Pensa comigo. Eles foram. Chegando lá, o que aconteceu? Não havia ninguém. Mas quando eles estavam lá, no morro, o que eles disseram? Mas o pessoal lá vai matar a gente. Que pessoal? Que pessoal que tinha lá? Você está vendo porque Deus está falando com alguém aqui? É coisa da tua cabeça. Vai para cima. Dá um passo de fé. Ah, mas e se der ruim? Se der ruim, Deus te acha. Você entendeu ou não? Mas e se eu errar? Deus te conserta. Porque quem quer acertar em Deus, mesmo que erre, Deus o conserta. Sabe por quê? Parábola dos talentos. Antes você tivesse pego esse dinheiro e dado aos banqueiros, feito alguma coisa. O problema não é o que você fez, mas pelo menos você tentou fazer. Pelo menos você fez alguma coisa. Pelo menos você pensou. Pelo menos você teve que ir. Mas você simplesmente enterrou. Ei, Deus está desenterrando talentos aqui hoje. Gente, pelo amor, não, tem gente aqui que ainda está pouco animado. Deus está desenterrando talentos aqui hoje. Por quê? Porque é coisa da sua cabeça que tem gente lá que não vai dar. Vai que não tem ninguém mais lá. Por que não tem ninguém mais lá, irmão? É aqui que você tem que ler. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios que nos atacar, para que nos atacarem. Escute, deixa Deus colocar minhoca na cabeça do inimigo. Porque não é Deus que coloca minhoca na cabeça da gente. É o diabo. A gente fica... Domingo eu não sei. Mas a gente está precisando aprender um pouco sobre demônios. Há muito tempo. Demônios. Gente, ele não vai dar paz para a gente. Ele não precisa entrar na gente, não. Ele pode só soprar. Ele pode só fazer alguém falar alguma coisa. O irmão, acorda. Deixa Deus confundir os inimigos. E você fica firme em Deus. Coloca seus pensamentos em Deus. Deixa a última voz do que Ele te falou governar você. Por quê? Porque não foi Deus que colocou o pensamento de que havia gente, mas foi Deus que colocou no pensamento deles que havia um exército. Porque Deus só fez barulho. Diga, Deus só fez barulho. Diga, Ele nem foi. Ele nem enviou anjo. Ele só fez barulho. Gente, em nome do Senhor Jesus, Deus está fazendo barulho aqui. Mas pelo amor de Jesus, é para destruir os inimigos que se levantam contra a gente. Não é para destruir a gente, não. Fica criando, como é que é aquele negócio? Que eu falei da minha. Não fica criando minhoca na cabeça, não. Tô com minhoca na cabeça. Não sei por que minhoca, né? Sei lá também. Minhoca na cabeça. Mas dá uma olhadinha e fala assim: eu não quero esse demônio na minha cabeça falando, não. Você está aqui ou não? Tem alguém vivo aí ou não? E aí, então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava, ou seja, saíram sem nada. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Aí depois tem a continuação da história. Deixa eu falar uma coisa para você. Está tudo te esperando. Está tudo te esperando. Mas como é que eu vou fazer aquele negócio? Mas Deus está te levando a fazer? Então faça. Deus está te impulsionando a fazer? Então faça. Eu dei um testemunho. Não fiz conta? Não dá.
Passou mais um pouquinho, um mês e meio. Falei, continua não dando. Falei, quer saber? Eu vou. Não, eu vou porque tem que ir. Olha para você ver que coisa tremenda. Eu sou convidado para pregar no dia 24. Eu recebo a oferta no dia 25. E o cheque cai dia 26. Não, alguém tem que estar inspirado aqui hoje. Era contra as possibilidades. Mas não era impossível para Deus. Quando você dá um passo de fé, Deus se move. Mas enquanto você fica parado no tempo, as coisas não acontecem. A vida deles deram uma virada. Por que deram uma virada? Porque eles praticaram a ousadia. O povo de Deus tem que ser ousado, irmão. Ah, mas eu tenho medo de correr risco. Diga, mas eu tenho medo de correr risco. A vida é um risco, irmão. Viver é um risco. Viver é um risco, irmão. Viver é um risco. Então, quem quer uma virada na vida? Você vai ter que ser ousado. Eu queria tudo tão arrumadinho, eu também queria, irmão. E o duro é quando está tudo arrumadinho e a vida vira de cabeça para baixo, você não sabe nem para que lado que é. Igual um cara que está caindo de paraquedas assim, ó. Você não sabe para que lado que é. Você não sabe que lado que é a terra, que lado que é o céu, você está perdidinho. Você só sabe que vai ter um chão te esperando. É a única garantia. Só que tem um detalhe. Se você está no centro da vontade de Deus, tem uma mão que vai te segurar. Pode ter certeza. E essa mão está aqui hoje. Essa pessoa está aqui hoje. E esse Deus está aqui hoje. E Ele está dentro de você. Ele não está dentro desse prédio aqui não. Ele está dentro de você. E você tem que crer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o justo viverá pela fé. Você pode aplaudir e ficar de pé? Eu não acabei. Mas é para você ficar em pé já. Sabe qual que é o segredo da ousadia? Sacrifício. Diga sacrifício. Diga sacrifício. Diga sacrifício. Eles sacrificaram a vida deles para dar certo. Aqui a gente vai morrer, lá a gente vai morrer. A diferença é que lá a gente está fazendo alguma coisa. Então, entre morrer sem sacrifício e sacrificar para viver, a gente vai se sacrificar. Entre você viver a zona de conforto, sem desfrutar o melhor dessa terra, sem viver o propósito de Deus, chegar lá para o final da vida, amargurado, de mal com a vida, achando que, eu disse domingo aqui, que alguém estragou sua vida. Olha, eu falo isso para você com temor, mas com muita coragem. Não tem um ser humano que você pode dar esse título para ele. Você não pode dar esse título para tua mãe, você não pode dar esse título para teu pai, para teus filhos, o que dirá para o resto. Porque quando você diz assim, meu sócio me enganou e acabou com a minha vida, meu pastor me traiu e acabou com o meu ministério, minha irmã pisou na bola, acabou com o meu casamento. Quando você diz isso, você está dando uma atribuição que só a Deus pertence, porque Ele é aquele que dá a vida e Ele é aquele que tira a vida. Ele é aquele que exalta e Ele é aquele que abate. Está na Bíblia isso ou não? É aquele que estabelece reinos e aquele que destrói reinos. É esse ou não? Então, se você quer dar um atributo desse, dê a Ele. Mas dar a um ser humano. Sabe por que o meu negócio não foi? Porque fulano de tal acabou com a minha vida. Ei. Eu fiz muita coisa errada, mas esse título eu não dei para ninguém, não. Eu fiz muita coisa, mas esse título eu não dei para ninguém, não. Eu falei, de jeito nenhum. Porque eu lembrava da Bíblia, se Deus não poupou nem o filho dele, vai poupar a gente do propósito da gente? Não vai. Não vai. Eu disse domingo aqui, não foi agradável a prova para escrever o livro. Não foi agradável. Na hora.
Mas aquilo que Deus pode fazer, se Ele quiser, eu te garanto, mas sem sombra de dúvidas, que vai chegar uma hora, não é hoje. Hoje para mim já valeu a pena tudo, mas vai chegar um nível que eu falo assim, se eu tivesse que passar 10 vezes, valia a pena. É igual o moleque dá um filho. Meu Deus, que dor, passa um dia, no outro dia já está pensando no segundo filho. Na hora foi horrível. Mas depois, quando você está com a balança da criança, quando você começa a ouvir, meu irmão, abre a sua mão aí, abre a sua mão. Deus não vai jogar fora as lutas que você passou, irmão, isso é absurdo. Não, ela vai produzir coisas extraordinárias na sua vida. Uma pessoa que viveu uma crise no casamento não pode jogar fora essa luta, tem que ensinar muita gente. Uma pessoa que se deu bem no comércio tem que ensinar muita gente. Uma pessoa que se deu bem no ministério tem que ensinar muita gente. Porque isso é discipulado. Seja ousado em discipular aqueles que não andaram no caminho que você andou. Não seja egoísta de poupar aqueles de saber o que Deus te ensinou. Quem está aqui? Levante a sua mão aí, levanta. Feche seus olhos. Qual é a fala de Deus para você? Qual é o sonho? Eu tenho uma vontade de fazer doce para vender. Eu tenho uma vontade de vender roupa. Eu tenho uma vontade de montar uma loja de lingerie. Eu tenho uma vontade de montar uma loja de instrumento. Mas eu estou sem dinheiro. Mas se você tiver a fé e tiver uma palavra, você pode ter certeza. Dinheiro não produz visão, mas visão produz dinheiro. Deus me deu a visão do livro. Minha esposa foi fundamental. Vai escrever que eu não aguento mais te ouvir. Aí eu fui escrever. Deus me deu a visão. Eu tinha dinheiro? Não. Vocês me ajudaram, mas não foi o suficiente. Mas eu tinha visão. Deus não patrocina sonhos particulares. Deus patrocina visões que Ele te dá. Aí com a visão que Ele te deu, o patrocínio dele, tem coisas suas particulares que você vai fazer. Porque o principal é cumprir a vontade daquele que te enviou. Quem são os enviados de Deus aqui nessa noite? Você pode dar um aplauso e um glória bem bonito? Vamos adorar o Senhor com uma canção?